Eu quero convidá-los para fazermos a leitura de um texto da Bíblia, no profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 23 ao 28. Profeta Joel, capítulo 2, versículos 23 ao 28. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero registrar o meu agradecimento a Deus pela honra de poder voltar a essa casa para servir ao Senhor com o ministério da palavra que a mim me foi confiado, na condição de ministro da sua justiça e despenseiro da sua multiforme graça. Também agradecer ao pastor Moisés, que nos fez esse convite para estar aqui em mais uma consagração. É sempre bom para mim poder estar aqui, servindo ao Senhor. Pastor Silvano, Deus abençoe de uma forma especial a sua vida. Muito obrigado pela recepção. Estou feliz então em estar revendo também aqui o nobre companheiro e amigo, pastor Jackson, servo de Deus. Eu o conheci no estado do Mato Grosso do Sul, em um congresso. Por sinal, vou estar até pregando lá no mês de julho, em Campo Grande. Campo Grande, Deus abençoe. Estou aqui, meus irmãos, acompanhado de dois grandes amigos. É muito bom ter amigos e andar com eles. Meu amigo pastor Fábio Lira, um grande expoente da palavra de Deus, está ali, veio pregar ontem à noite em Itajaí, está hospedado ali na nossa casa e veio também buscar a face do Senhor nessa manhã. Também louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Eli Bertolini, que já trouxe uma substanciosa porção da palavra de Deus. O Senhor abençoe a sua vida e eu tenho a alegria de ser o seu amigo também, meu irmão. Muito obrigado. A todos os alunos da casa, os irmãos que estão conosco aqui presencialmente, a você da internet, seja Deus louvado pela vida de todos. Presbítero Leandro Escobar, pessoa que tem um carinho muito grande. Quem encontrou o texto da Bíblia, posso ouvir um amém? Assim diz a palavra de Deus. Profeta Joel, capítulo 2 e o versículo 23. Alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas, a chuva serode, a chuva temporã. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E você diz amém. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Olhe para cá, meus irmãos. Muito embora a palavra avivamento, ela é por vezes atribuída ao profeta Abacuque, dado a frase do capítulo 3 e o versículo de número 17, mas esse tom de avivamento tem muito mais relação direta com o profeta Joel do que com o profeta Abacuque, porque Abacuque está relacionando um avivamento pessoal, mas o profeta Joel para toda a nação de Judá. E Joel tem algumas descrições nesse livro composto de apenas 3 capítulos,
O profeta Joel, ele está incluso em uma série de outros Joéis da Bíblia. Existem pelo menos 11 homens com o nome de Joel no Antigo Testamento. Mas esse Joel aqui, ele tem uma diferenciação por dois outros motivos. O primeiro porque no versículo de número 1 ele é o filho de Petuel. E o segundo porque é citado pelo Dr. Lucas através do primeiro discurso do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, o versículo 16, no evento do dia de Pentecoste que foi pronunciado por ele mesmo aqui no capítulo de número 2, o versículo 28. Joel, ele é um profeta solitário. Ele surge no meio de uma decadência moral, política e religiosa em meio à nação de Israel. Nós não temos como precisar, dentro desses 3 capítulos, uma razão única pelo qual Joel está profetizando a nação de Israel, como nós temos no profeta Amós, Obadias, dentre outros. Não há um ponto central do anúncio dessa mensagem de juízo, mas o que se pode perceber é que se trata de uma diferença entre o povo de Deus e o próprio Deus. Diferente de outros profetas que há fatos específicos como apostasia, infanticídio, criminalidade, etc. Nesse livro do profeta Joel, o que temos aqui é uma diferença entre a nação e Deus. É o que chamamos de apostasia, que é o abandono da fé, o relacionamento entre nós e Deus. E o profeta então recebe uma mensagem da parte de Deus para direcionar para toda a nação de Israel. Só que de forma sistemática, ele vai selecionar um grupo que precisava receber essa mensagem. E esse grupo está aqui no versículo de número 2, quando o texto diz: prestem atenção, velhos, numa outra tradução, anciões, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo no tempo de vocês ou no tempo dos vossos pais? Porventura o que vai acontecer agora, vocês vão precisar contar aos vossos filhos, aos filhos deles vão contar aos vossos filhos, e aos filhos deles as suas gerações futuras. E o que é que Joel está passando como informação para esse grupo seleto? É que um juízo eminente estaria para acontecer, que envolveria toda a nação de Israel, desde os que congregam no templo, desde os agricultores, os bêbados, os anciões e as autoridades políticas, como podemos perceber. Para que vocês tenham noção da gravidade do que o profeta Joel estaria anunciando, no versículo 4 do capítulo 1 ainda, ele diz que Deus estaria punindo a nação com um poderoso exército de gafanhoto. Isso aqui não é um fato que Deus está pegando a nação de Israel de surpresa, pastor Fábio Lira. Joel está apenas ratificando uma exortação que já havia sido dada por Deus no capítulo 28, a partir do versículo de número 11 do livro de Deuteronômio, quando ele disse: se vocês se afastarem da minha presença e ir a outros deuses, vocês serão punidos por mim em 2 aspectos. Primeiro, eu vou cerrar o céu para que não haja chuva sobre a terra. Segundo, eu vou permitir que nações inimigas, muito mais pecaminosas do que vocês, vão invadir a vossa terra e fará todo tipo de barbaridade contra vocês. E isso acontece, se não vejamos, em Deuteronômio capítulo de número 11, versículo de número 28. Eu sei que a teologia da prosperidade, confissão positiva, autoajuda, eles amam Deuteronômio a partir do capítulo 28, versículo 1 ao 7. Mas esse capítulo não é apenas um capítulo de beneficiários do reino. Ele também tem responsabilidade, como disse o pastor Eli, porque todo privilégio impõe responsabilidade.
Capítulo 28, versículo de número 38, diz a Bíblia: vocês lançarão muita semente ao campo, mas não colherão, e o que vocês colherem vão colher muito pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vejam isto: vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque as vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveira, mas não terão azeite para se ungir, porque isto vai acabar. O que é que Deus está, meus irmãos, anunciando aqui? Israel, nesse tempo aqui, sempre viveu do agropastoril, da agricultura e do pastoreio de cabras e bois. Então Deus estava alertando para a nação que o fruto da prosperidade deles estariam sendo cortados se eles substituíssem a presença de Deus, como se percebe nesse cenário. Daí, o profeta então anuncia quais são os tipos de gafanhotos na sua categoria que Deus estaria aqui usando como instrumento de juízo para julgar a nação de Israel. Primeiro, versículo 4, o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Esse grande exército chamado que eu enviarei contra vós. Meus irmãos, quando nós estamos submetidos a uma provação, a uma tentação, a uma dificuldade, nós geralmente atribuímos isto ou ao diabo ou aos homens. Mas diferente do que o profeta Joel está nos colocando aqui, ele está dizendo que é o próprio Deus quem vai lutar contra o seu próprio povo. E isso é demasiadamente difícil de compreender, porque nós temos um Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, mas na composição dos atributos de Deus também tem a justiça. E o peso da justiça de Deus na sua aplicação é semelhante a ele estar aplicando o amor. Se ele lhe amar, ou ele aplicar uma justiça em você, será o mesmo sentido para Deus, porque a palavra dele não pode voltar vazia, ela precisará cumprir aquilo que está estabelecido, que é a prática da justiça. Em conformidade com essa mensagem do profeta Joel, ele continua falando o seguinte: que esse juízo vai alcançar a toda a nação. Veja que no versículo 5 ele faz menção a acordem beberrões. Numa outra versão está ó ébrios. Geralmente nós lemos o versículo 5 e imaginamos que o profeta está se dirigindo a uma pessoa. Mas quando lemos nessa versão atualizada, ele não está fazendo menção a uma pessoa, está fazendo menção a um comportamento de fora de si. As pessoas que estavam tão embriagadas dentro e fora do templo, e estava vindo um meteoro, um juízo de Deus sobre a nação, e eles estavam fora de si, porque esse é o poder do álcool. O álcool tira o indivíduo da sua sanidade e a sua capacidade cognitiva de compreender o risco que está a acontecer. Portanto, ele alerta dizendo: acordem, estejam atentos, porque Deus vai trazer juízo sobre vós. Quando esse juízo chegar, que os gafanhotos chegarem, antes dele chegar, a lavoura de vocês é como o jardim do Éden. Mas depois que o gafanhoto passar, será como um deserto, será como uma solitária, uma solidão. No versículo de número 10, ainda do capítulo 1, ele diz: os campos foram assolados, a terra está de luto, porque o cereal foi cortado e o vinho acabou, e não há azeite para vocês ungirem. É justamente o que Deus havia pronunciado pela boca do profeta Moisés em Deuteronômio capítulo 28. Porém, depois que o profeta anuncia para essas autoridades
ele precisa que isso seja passado ao povo, porque todo juízo começa em uma cadeia de informação. Primeiro aos líderes, porque somos nós quem temos o direcionamento de Deus para conduzir um povo, uma nação, uma igreja, um rebanho. Então, quando o povo está totalmente degenerado no seu aspecto moral e espiritual, isso é porque está sendo negligenciado a mensagem central da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela pode sim ser resistida até um tempo, mas Jeremias diz que ela é como um martelo que esmiuça a penha. E portanto, depois que ele passa essa informação, no versículo de número 13, aqui começa o descortinar para toda a nação de Israel. E ele diz: sacerdotes, vistam-se de pano de saco, ministros do Senhor, chorem diante do altar, do pórtico, diante de Deus. E esse choro não deve ser um choro cinematográfico, esse choro não deve ser um choro teatral, esse choro não deve ser um choro de hipócrita, esse choro deve ser um choro definido, um choro especificado, como ele diz: e digam, poupa, ó Senhor, o teu povo. Deus não está através do profeta Joel pedindo para que os líderes chorem por causa dos seus altos salários que está sendo baixado, porque não está conseguindo trocar o seu carro, porque não está conseguindo financiar a sua mansão. A relação que Deus está passando aqui é: chorem pelo povo. A nossa nação está enfrentando um momento difícil, em que as nossas lideranças não estão sabendo se compensar em Deus no aspecto de oração. Precisamos ver nesse tempo presente em que homens sejam levantados, e aqui não tem a ver com gênero, mas sim com a raça, homens e mulheres que estão liderando, sejam levantados por Deus, como foi o profeta Jeremias no capítulo de número 9, para orar a Deus e dizer: oxalá que a minha cabeça se transforme em um tanque, a minha face em um riacho, para que eu chore de dia e de noite pela filha do teu povo. Deus ainda está no coração dos homens quebrantados. Deus ainda conta com homens que estejam dispostos a dobrar os seus joelhos e orarem por necessidades não triviais, mas necessidades específicas. E aqui não tem a ver apenas com um aspecto religioso, mas a você que me assiste aí, ó empresário, ore a Deus pela sua empresa, ore a Deus pelos seus funcionários. Você que me assiste, que está presente aqui, ore a Deus pela sua família que ficou lá, orando por você, para que você saia daqui melhor do que você chegou. Não perca tempo, não tenha esse momento que você está aqui como um peso, tomara que dê logo os 9 meses para que eu volte. Existe um juízo que está sendo anunciado e você precisa se livrar, você precisa escapar com vida desse juízo. E como eu posso fazer isso? Derramando lágrimas, chorando diante de Deus e dizendo ao Senhor: poupa o teu povo, ó Senhor. Quando eles estão em pano de saco chorando, o Senhor então ouve o profeta anunciar a eles dizendo: esse dia será caracterizado como o grande e terrível dia do Senhor. Essa palavra dia do Senhor aparece aqui pelo menos em 3 a 4 vezes. No versículo 5, ai, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como destruidor. No versículo de número 1 do capítulo 2, porque a trombeta do Senhor tocará, e então diz: aquele dia é o dia do Senhor que vai chegar. Ainda em sequência no versículo de número 11, porque se levantará a voz diante do exército, porque o seu arraial é enorme, e quem o executará a sua ordem? O Todo-Poderoso e terrível, porque o dia do Senhor vem, e esse dia quem poderá suportar? Por fim, no versículo 31, o texto diz: o sol se converterá em trevas,
a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Amós, no capítulo 2, ele diz que esse dia será um dia tão terrível que os homens baterão os seus joelhos de um lado para o outro e pedindo a misericórdia do Senhor. Profeta Zacarias, Malaquias no capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, ele diz: porque aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palhas, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Esse dia vai pegar muita gente de surpresa, porque é o dia que Deus estabeleceu na sua própria agenda. Os homens podem fazer os seus calendários e estabelecerem o dia de qualquer coisa, inclusive do feriado, mas Deus não dorme. Ele continua com seus olhos abertos, atento a todas as coisas. Salmo de número 11, versículo 4 diz que ele está assentado no seu trono e conhece todas as coisas. Mas eu chamo a atenção para um fato que quando eu estava lendo esse texto eu percebi. Olha que coisa muito séria, meus queridos irmãos. Aqui no versículo 15, a palavra que está é que dia. Em outra tradução está apenas o ai. Meus irmãos, às vezes nós ouvimos expressões de pregadores, de cantores, de pastores, de músicas, de reações dentro do nosso contexto religioso, e em vez de nós temermos a Deus e atentarmos para a grandeza do Criador, nós ficamos surpresos com as pessoas. Como fulano prega, como fulano canta, como fulano faz. Só que aqui esse de suspense está sendo substituído pelo ai de juízo. Não é momento de nos surpreendermos com quem canta bem e com quem prega bem. É momento de cairmos em um ato de pesar e dizer: Deus tenha misericórdia de mim. Os céus estão procurando alguém que queira atentar para a mensagem central do juízo de Deus, que está nas portas, já esperando o toque da última trombeta. A partir daqui, eles entenderam que o juízo estava por vir, porque tinha, ouça isso, um dia marcado. Esse dia não era um dia comum, presbítero Escobar. Esse dia era o dia do juízo de Deus. E como é que eu posso, pastor Jackson, me livrar desse juízo? Como é que eu posso não fazer parte dele? A descrição vai aparecer a partir do capítulo 2, quando o profeta diz assim: tocai a trombeta em Sião e anunciai a todos os moradores da terra. Isso significa, meus irmãos, que esse juízo não é um juízo seletivo, não é um juízo que vai englobar apenas a vida do sacerdote, a vida do bêbado, a vida do ancião, a vida do profeta, a vida do juiz, a vida do agricultor. É um juízo que vai abranger a todas as pessoas, porque todo mundo hão de comparecer diante do Todo-Poderoso. Não tem ninguém que vai dizer: Deus, nesse tribunal eu não vou comparecer, porque meu pai é juiz, o meu irmão é advogado, eu tenho influências com os poderes da terra. Não, naquele grande dia, os poderosos, os tribunos, os ricos, os pobres, os altos, os baixos, os pretos, os brancos, não haverá ninguém que possa dizer: nesse tribunal eu não venho. Todos hão de comparecer diante do trono do grande Deus para uma prestação de conta. Isso lhe comove? Isso lhe traz um sentido de pesar? Levante a mão aos céus. Levante a mão aos céus. Diga para Deus: poupa o teu povo, Senhor. Diga para Deus: poupa o teu povo, Senhor. Olhe para cá. A descrição
da ação desses gafanhotos. Vai do versículo de número 2 ao versículo de número 11. Alguns historiadores, biblicistas, comentaristas, eles atribuem o exército da Babilônia, da Síria, do Egito e até da era dos assênios. Entretanto, isso aqui é um fato literal. Não é um exército de homens, é um exército de gafanhoto. É uma praga, uma devastação que está comprometendo, conforme o versículo de número 4, 5, 6, 8 e 12, a economia do país, a oferta do templo e a qualidade de vida espiritual dos homens, porque no versículo de número 12 diz a Bíblia que todas as árvores do campo secaram e já não há mais alegria entre os filhos dos homens. Alegria não tem a ver com gargalhada, com sorriso no rosto. Alegria é um gozo interno que Deus coloca na alma do homem. Quando é que isso é tirado? Quando o pecado toma lugar da presença de Deus no nosso meio. O teólogo Maier Pirmer e John MacArthur, comentando sobre Joel, ele diz que nenhum dos fatos que aconteceram aqui, se acontecerem na vida de alguém que está em comunhão com Deus, ainda assim não é capaz de trazer tamanha tristeza no coração do homem. Você pode ser vítima de desastre, enfermidade, doença, diversas situações, mas ainda assim ter alegria em Deus. Mas o pecado é muito mais danoso do que um desastre, porque os desastres eles acontecem, mas ainda Deus está com você no desastre. Mas o pecado não. Quando ele chega, ele tem o poder de substituir a presença de Deus da sua vida pela sua própria concessão. E você vai precisar fazer escolhas. O que é que você quer para a sua vida? O juízo de Deus ou a presença do divino em seu coração? Essa escolha é definida aqui a partir do capítulo de número 2 e o versículo de número 12, quando ouve-se por voz dos líderes, sacerdotes, dos anciões, dizendo o seguinte: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, isso com jejum, choro, pranto. Rasguem o coração e não as vossas vestes, e convertam ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassível, tardio em irar-se. Ele se ira, mas Ele é tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e vocês podem mudar o comportamento de vocês, para que Deus também mude de opinião a vosso respeito. Quem sabe, se para tal tempo Ele não voltará e trará uma bênção sobre vós. Eles entenderam isso. E no versículo número 18, o texto diz: então o Senhor teve compaixão do seu povo, porque eles clamaram a Deus. Olhe para cá, meus amados. Não importa o que foi que você fez, o que aconteceu contigo, que te trouxe a essa casa. Eu estou pregando para você nesta manhã. Não importa o que aconteceu contigo, que te levou a esse nível de degradação espiritual. Você pode ter roubado, matado alguém, atentado contra a sua própria vida através de drogas, e enfim, mas Deus está de braços abertos para lhe dar uma segunda chance. Você precisa cair em si, e não pode ser uma coisa teatral, de boca para fora, de vestes para vestes. Você não pode praticar uma encenação diante de Deus. Você não pode fazer porque o pastor Moisés está pedindo. Você não pode fazer porque o pastor está pedindo. Você não pode fazer porque o líder do departamento está pedindo. Isso é uma coisa entre você e Deus. É você se jogar no chão, rasgar a sua alma
e dizer: Deus, o que eu me tornei, quem eu era. Eu venho de uma família tradicional ou simples, eu venho de uma mansão ou de uma chopana, não importa, mas eu tive princípios. Os meus pais me orientaram, e olha o que o diabo fez comigo: me fez tirar a vida de alguém, me fez tirar a vida de pessoas, me fez roubar, matar, furtar, adulterar, prostituir, bagunçar a minha vida. E eu fui para o fundo do poço, para a sarjeta. Mas eu sei que tu és misericórdia, eu sei que tu podes me dar uma segunda chance. Levante a mão, feche os olhos, abra a boca, grite isso, peça misericórdia de Deus. Aí na internet, você que me assiste, ainda dá tempo. Volta para a presença de Deus. Aqui do outro lado, diga para os céus: eu quero a tua presença. É como pegou o pastor Eli Bertolini: eu não quero prata, eu não quero ouro, eu não quero nada, eu quero Deus, eu quero Deus. Quem é que quer mais dele? Quem é que quer da presença dele? Abre a boca, adora ele nesta manhã. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Você teria 30 segundos. Coloque a mão no seu coração e ore ao Pai aí agora. Peça a misericórdia de Deus. Peça a graça de Deus. Peça o favor do Senhor. Ore a Deus e diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Pegue na mão de alguém aí, por favor, que está do seu lado. Segure firme. Segure firme na mão de alguém aí, aperte firme. Aleluia. Deus está dando uma segunda chance. Deus está decretando aqui laços de morte que estão sentenciados para você. Deus está visitando aqui nesta oportunidade situações que comprometiam o seu futuro. Se de todo o seu coração você se rasgar na presença de Deus, se você chorar, não é um choro teatral, não é uma lágrima como dizemos no Nordeste, lágrima de crocodilo. Segure firme a mão de alguém, e se você se rasgar e dizer: Deus, é isso mesmo que eu quero para ti, não perca tempo, meu irmão. Aqui não é um passatempo, aqui não é um come e vai embora, aqui não é um dorme e vai embora, aqui é uma oportunidade de livramento de Deus. O bom samaritano é o lugar que Deus te pegou do chão, te levantou, sarou tuas feridas e disse: agora vai viver. Derreva-se comandará candarábia. Tem uma unção de Deus que está descendo aqui nessa manhã. O Espírito de Deus está me dizendo que está descendo aqui com graça, com ânimo, com vigor, com perdão, com alegria. Olha que coisa tremenda. É para comidar a candarábia. Uribe de candalava se comandar a candarai. Eleba calabado cabada xanda comida. Eleba cande revoce comanda. Ele está entrando na tua seara e está trazendo alegria para o teu interior. Quero citar 3 pontos e já termino. Como é que eu posso me livrar desse juízo? Você já imaginou, irmão, Deus ser o seu inimigo? Paulo diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas se Deus sair em exército contra você, quem é que vai proibir Deus de te atingir? Pastor, mas eu não consigo imaginar Deus vindo contra mim. Pois bem,
Nós não conseguimos imaginar porque na nossa mente existe um armazenamento de conteúdos da teologia da prosperidade, confissão positiva, autoajuda, sincretismo, que nos faz entender que apesar de todas as nossas mazelas, Deus se relaciona conosco como se nada estivesse acontecendo, e não é verdade. Ainda que aonde você esteja congregando, ou que aonde você esteja morando, e aonde você esteja congregando, e qual seja o seu comportamento, por mais que os homens facilitaram a porta do céu, reformaram hipoteticamente a porta do céu, a regra para entrar lá dentro continua a mesma: seguir a paz com todos e a santificação, senão a qual ninguém verá a Deus. E como eu posso fazer isso? Versículo de número 12. Diz a Bíblia: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, voltai-vos para mim, e isso com jejum. Poderia aqui descrever o jejum em diversos aspectos, mas grave essa palavra: o jejum, ele não é um meio pelo qual você mutila o seu corpo, não é apenas a abstenção de um alimento, mas é mais do que isso. Glória, é fome de Deus. Só jejuma quem tem fome de Deus, quem quer dizer para sua carne, para seu ego, para seu eu: eu vou lhe abater, eu vou lhe colocar em segundo plano, porque a presença dele precisa ser a primazia. Segundo lugar, o texto recomenda um choro com pranto. Recomenda um choro com pranto. Não é um choro melancólico, cênico, teatral, cinematográfico, mas é um choro de desespero, como o cego Bartimeu gritando, como a Sirofenícia: Deus, eu preciso do teu milagre para minha filha. É você abrir o seu coração e gritar para Deus: Senhor, eu quero a tua presença de volta. Grite isso. Ache um espaço lá mesmo onde você costuma ir, debaixo da árvore, grita, se rasga, faça de conta que no meio desses 8 bilhões de habitantes da terra, porque esse é o fator chave que lhe faz você se constranger de orar, é quem está do meu lado, o que vão pensar e quem está ouvindo. Faça de conta que você, em meio a 8 bilhões de habitantes, você é o único habitante da terra, e lá grite, 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 tire de dentro da sua alma o grito mais alto e diga: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, não desiste de mim, Deus, não abra mão de mim, Senhor, me dá uma chance, me ajuda. Mas faça isso com gritos, com prantos. Além do que isso, ainda ele diz mais: e rasguem o vosso coração. Quando eu estava meditando nesse texto para cá, Deus me fez lembrar de um texto em João capítulo 4 e o versículo 23 e 24. Quando a mulher, ao ser abordada por Jesus, ela disse o seguinte: os meus pais dizem que o lugar de adorar é em Samaria, os judeus dizem que é em Jerusalém, e tu o que dizes? Jesus disse: não existe um lugar específico, existe uma forma.
E essa forma você pode fazer tanto em Jerusalém quanto em Samaria. E qual é a forma? Em espírito e em verdade. Com sinceridade, a palavra sinceridade quer dizer sem cera. Quando os oleiros da época faziam os vasos, e alguns deles, depois de todo o processo, se rachava, pastor, eles colocavam uma cera e colocavam lá na bancada para ser vendido. Só que de repente o sol batia e começava a derreter a cera e aparecia exatamente a rachadura. O que Deus está dizendo assim: eu quero uma adoração que seja sem cera, transparente, mostrando todas as suas verdades. Deus não quer que você adore de forma perfeita. Deus quer que você adore apesar das suas imperfeições. Ele quer que você abra o seu coração e diga para Deus: Senhor, essas são as minhas verdades. Aqui estão as minhas mentiras, o meu orgulho, o meu medo, a minha incerteza. Aqui está tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho. Eu estou diante de Ti, apesar de tudo isso. Eu estou aqui porque eu quero melhorar na Tua presença. E eu termino dizendo que Ele então prometeu, depois desse ato, uma fase nova de alegria para o seu povo. Toque em alguém aí que está do seu lado aí e diga assim: olha, ó, apesar de tudo que aconteceu com você, está vindo coisa boa de Deus aí para você. Vira para o outro lado e diga assim: olha, está vindo algo novo de Deus para a sua vida aí. Aqui do lado também, aí na internet, está vindo algo de Deus novo para você. Como é que eu posso receber esse novo de Deus? Se eu estou triste e desanimado, ei, arranque a tristeza do seu coração, porque há um novo tempo de Deus chegando para a sua vida. 23 a 28 de Joel capítulo 2. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos o Senhor, porque eu vos darei a chuva seródia e a temporã. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Trigo é a palavra, azeite é o Espírito de Deus, o vinho é a alegria de Deus. Versículo 25 é para esse grupo aqui. Levante a mão e pega isso com força. Versículo 25: restitui-vos eis. A família vai voltar, o carro vai voltar, a casa vai voltar, a chamada vai voltar, o ministério vai voltar. 26: e o meu povo não será envergonhado. Ei, a vergonha vai até chegar. 27: e o meu povo não será envergonhado para sempre. A vergonha até chega, mas ela não vai permanecer para sempre. Olha o que é que Deus está me dizendo aqui: eu vou arrancar a vergonha, e no lugar da vergonha te darei dupla honra, dupla honra. Pega na mão de alguém, enquanto o servo de Deus canta, o Espírito vai começar a tocar em alguém aqui, com alegria, com graça, com ânimo, com vigor, com saúde. Levante a mão, feche os seus olhos, e ele então disse: depois de quê? Depois da mentira, depois da inveja, depois do engano, depois da prostituição, depois da idolatria, depois da pecaminosidade, depois de tudo que aconteceu e do arrependimento, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quem é que quer? Quem é que quer mais dele? Abra a boca enquanto o servo de Deus canta. Abra a boca e diga: eu quero mais, Deus, eu quero mais. Mas abra a boca com vontade, meu filho. Abra a boca com ânimo. Deixa a glória de Deus te tocar, te tocar, te tocar. Eu vou deixar você adorar.